Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, o vosso podcast sobre tecnologia e negócios em português. O meu nome é Álvaro Samagaia, sou o vosso host e este vai ser um bocadinho maior, mas vou falar quase só sobre um tema, que foi o lançamento dos óculos novos de realidade aumentada, o projeto Orion da Meta, portanto da empresa que tem o Facebook. Acho que tem aqui umas opiniões interessantes e explico bem como é que aquilo funciona e porque é que é muito diferente do Vision Pro da Apple e etc. Portanto, acho que é um episódio interessante para se ouvir até ao fim. Depois no fim ainda tenho mais umas noticiazinhas mais pequenas. Entretanto, também ainda estão abertas as inscrições para o Techstars Weekend aqui no Porto e em Lisboa. Tem aí os códigos de desconto se quiserem na descrição. E mais nada, e portanto vamos para o episódio. Já sabem, se têm gostado de ouvir isto, não se esqueçam de subscrever, de certeza que há aí malta que a ouvir ainda não está subscrita, partilhar, comentar, deixar as reviews, porque é assim que chegamos a mais gente e acho que está uma trajetória interessante, portanto continuem aí a apoiar e a ajudar. Se tiverem notícias para me enviar também, acho que é fácil chegarem até a mim em qualquer rede social e se estiverem a gostar mesmo muito, considerem deixar aí uma doação na donation box que está aí nos links e vamos agora sim para o episódio. Esta semana vamos começar com um evento da Meta, que foi o Meta Connect, que aconteceu na quarta-feira passada e, portanto, já não deu para apanhar no episódio anterior, mas também, por um lado, ainda bem, porque acho que vai ter pano para mangas e, portanto, foi bom até ficar num episódio separado, apesar de sair quase uma semana de, entre aspas, atraso. Mas o que é que eles anunciaram? Várias coisas, principalmente coisas em realidade virtual ou realidade aumentada. Aliás, já devem estar a ver para onde é que isto vai, provavelmente até já viram os óculos novos que eles apresentaram. Mas antes de falarmos desse projeto Orion, que foi assim o highlight do evento, vamos só rapidamente referir o que é que eles lançaram mais. Portanto, eles lançaram o MetaQuest 3S, e este 3S no fundo é uma versão mais barata do 3. Ele aqui na Europa acho que custa à volta de 330 euros, o 3 custa tipo 400 e tal, quase 500 euros. Se forem ao site da Meta não conseguem pôr lá a localização Portugal, portanto eu não sei se é possível comprar para Portugal, mas se estiverem no resto da Europa e estiverem a ouvir isto e quiserem comprar, acho que é um bom entry device para, neste caso VR, portanto realidade virtual, em que eles neste adicionaram algumas features, nomeadamente o pass-through, ou seja, é possível ver de um lado para o outro, portanto as câmaras gravam o que está por fora e põem a imagem dentro dos ecrãs. É assim que funcionam estes óculos no fundo. Mas pronto, uma versão mais barata para facilitar mais gente entrar nesta tecnologia. Depois também anunciaram uma nova versão dos Ray-Ban Meta, que no fundo são uns Wayfarer, portanto aquele modelo mais quadrado clássico da Ray-Ban, que tem umas câmaras, tem umas colunas e tem os modelos da Meta AI a correr lá dentro, deve ser o Llama e modelos adjacentes. E mostraram um dos use cases foi live translation, portanto tinham duas pessoas a falar línguas diferentes e os óculos estavam a captar o som e a passar pela coluna, que está perto do ouvido das pessoas, a tradução em live e pronto, acho que foi uma coisa que a malta gostou bastante de ver. Para além de terem lançado o Llama 3.2, portanto mais modelos e agora é multimodal, tal como os outros modelos da OpenAI, ou seja, áudio e imagem e vídeo e etc. Já conseguem interpretar esses formatos todos, mas lá está, o highlight da noite, ou do evento neste caso, foi o projeto Orion, que são uns óculos de realidade aumentada, quer dizer,
não são bem uns óculos, são mais que uns óculos. Portanto, vamos começar exatamente por aí. O que é este projeto Orion? São 3 coisas que combinadas criam o produto em si. E as 3 coisas são os óculos, que são ligeiramente mais grossos que uns óculos normais, mas até passam, ou seja, parecem só assim uns óculos mais edgy, entre aspas. Depois tem uma pulseira que mede sinais musculares, portanto eletromiografia, e para além disso tem também depois uma coisa que eles chamam um puck, que parece tipo uma powerbankzinha, que é onde acontece toda a computação dos óculos, ou seja, eles passaram a computação e a bateria para este dispositivo que está ligado por wireless. Portanto, vamos um a um e vamos perceber como é que eles depois se ligam todos no que é este projeto Orion. Portanto, a pulseira, como eu tinha dito, vamos começar por aqui, os óculos vão ser os últimos. A pulseira tem uma série de sensores eletromiográficos, ou seja, eles não leem pensamentos, leem estimulação de músculos. E como grande parte do movimento dos dedos é controlado por músculos que estão no antebraço, quando eu quero fazer um movimento mais grosso, claro que movimentos mais finos, há uns musculozinhos pequeninos na mão, mas movimentos a sério, digamos assim, dos dedos são controlados por músculos que estão no antebraço e, portanto, eu consigo medir, ou é possível medir esses sinais a passarem através do antebraço até ao dedo para ele fazer o movimento. Pensem tipo umas cordinhas a serem puxadas no antebraço e quando puxam uma corda há um dedo que mexe, digamos assim. E, portanto, os gestos que são muito parecidos aos do Apple Vision Pro, ou seja, o gesto de clicar, que é tocar com o polegar e com o indicador, e a mesma coisa, mas para o dedo do meio e o polegar, ao medir estes gestos, eles conseguem identificar cliques no que estiver a aparecer lá no ecrã, não é bem no ecrã, na projeção dos óculos. Há uma vantagem aqui que é, ao ser uma pulseira, a medição é muito mais precisa do que, por exemplo, eu vou fazendo, ao longo do episódio, fazendo comparações com o Vision Pro, porque acho que é assim o state of the art de realidade virtual, e é assim o outro grande produto que mexeu nas notícias. O Vision Pro controla com visão, ou seja, ele identifica onde é que estão as mãos e se vir uma mão a fazer o gesto, vai assumir um clique. Neste caso, as mãos não precisam de estar dentro do que as câmaras dos óculos apanham, porque nós temos a pulseira, ou seja, no limite podem estar atrás das costas até ou dentro de um bolso. E acho que isso torna a experiência, de acordo com as reviews, muito mais agradável, muito mais natural, porque não é preciso pôr as mãos numa posição estranha, numa posição desconfortável, digamos assim, para poder interagir com o produto. Portanto, este é o ponto 1, a pulseira só serve para isto, mede também rotação e essas coisas todas no pulso, mas basicamente é como input, ou seja, em vez de ser um comando, no fundo é uma pulseira que mede os nossos sinais musculares. Depois, o segundo objeto é o tal power bank, que não é bem uma power bank, em que eles, para tornar os óculos leves e o mais próximo possível do que serão uns óculos normais de dia-a-dia, de uso diário, tiveram de retirar grande parte da bateria e da computação, portanto chips e etc., para um dispositivo auxiliar. E depois põem os óculos a comunicar com este dispositivo através de um protocolo de Wi-Fi super rápido, com pouquíssima latência, e portanto tudo o que é processamento mais pesado passa para este dispositivo e depois retorna só, digamos, o resultado desse processamento, o resultado das queries, quando estamos a falar com o AI, etc, e depois corre tudo nesse dispositivo e volta. Este dispositivo não está ligado por cabo, como por exemplo no Vision Pro a bateria está ligada por um cabo e eles até mostram aquilo a ser colocado no bolso. Aqui não, isto é Wi-Fi, ele tem só de estar num range de 3 a 4 metros dos óculos para os óculos conseguirem funcionar, senão são só óculos. Portanto, aquilo tem mesmo toda a computação dos óculos, os óculos não funcionam sem este dispositivo. E agora sim os óculos. Antes de falar de como é que estes óculos vão entrar no mercado e etc., vamos falar sobre os materiais e o custo deles. Estes óculos custam cerca de, isto de acordo com as entrevistas que ele foi dando, $10.000 a produzir. Portanto, não é, ou seja, a produzir é custo.
Isto para depois ser vendido ainda tinha lá uma margem por cima, não é? Portanto, não é um produto que ele foi mostrado, foi anunciado, foi mostrado como uma prova de conceito mais do que propriamente um anúncio de produto a ser vendido, porque ele não está à venda nem há estimativas. A malta fala em pelo menos 3, 4 anos, até se tornar um mass market com um custo que seja compatível com mass market. E porquê é que ele custa tanto a ser produzido? Tanto $10.000 a ser produzido cada unidade. Porque tem muita tecnologia que é feita só para os óculos, e já vou falar sobre essa tecnologia. E 2, por causa dos materiais que esses óculos usam. Portanto, aquilo não usa umas lentes de vidro normal. Aliás, se forem ver fotografias, até vão ver que as lentes têm assim são ligeiramente escurecidas, porque aquilo não é vidro. Aquilo é um material que se chama Silicon Carbide, ou carboneto de silício. Pá, espero não estar a dizer isto mal, porque já li outros nomes, mas acho que este é o mais seguro. E este material tem umas propriedades químicas e físicas super interessantes e é super raro na Terra. Aliás, a maior parte dele vem de meteoritos, portanto ele é super comum no espaço, mas é super raro na Terra. Mas tem propriedades bastante interessantes. Aquilo é usado, por exemplo, em baterias de carros elétricos, em semicondutores, ou seja, em transistores e essas coisas todas. Ou seja, é daqueles super materiais, tipo grafeno, que se vai ouvindo. Mas como não existe na Terra, é preciso ser produzido artificialmente, sinteticamente, e 99% desse material que está disponível e que é utilizado na Terra é produzido sinteticamente, inclusive o que a Meta usou. Portanto, eles estão a produzir cristais deste material para conseguirem depois cortar as lâminas de vidro, entre aspas, para colocar nos óculos. Porquê é que eles usam este material? Só um fun fact, este material também é utilizado muitas vezes para substituir diamantes, porque ele é muito duro também. Tem na escala de Mo, não é? Ou More? Não sei. Aquilo que nós aprendemos no secundário. Está no 9 ou 9 ou 9.5, portanto até 10 é o diamante, ou seja, está muito perto do diamante, porque a estrutura química é relativamente semelhante à do diamante e, portanto, tem umas propriedades parecidas. Mas, o que eu estava a dizer, porque é que eles tiveram de usar este material? Porque os óculos, como é que funcionam? Tem nas hastes uns projetores de micro LED e esses projetores depois levam a luz até às lentes e são projetados, digamos que quase na horizontal. Ou seja, um projetor normal projeta perpendicular à parede, não é? Temos o projetor e a luz está a ir contra a parede. Aqui não, eles estão a ser lançados tipo de lado em direção às lentes. E ao fazer isto, as propriedades refratárias deste material são muito mais interessantes que as do vidro, porque as do vidro vão criar distorções, vão criar assim um arco-íris à volta de alguns contornos, como provavelmente já devem ter visto. Se apontarem uma luz muito de lado para um vidro, aparecem assim os arco-íris, porque aquilo refrata e separa os diferentes comprimentos de onda, pronto, e mostra um arco-íris. E este material não faz isso, ou seja, é possível usar ângulos muito mais agressivos na projeção para mostrar aquilo que queremos. Mas tem um problema, lá está, que é, este material é antigo, mas como tem de ser sintetizado e é muito caro, e as empresas, provavelmente, tipo Teslas e Apples e etc., ainda não investiram muito nele, ele ainda é muito caro. E de acordo com o Mark Zuckerberg, estes óculos, ou este projeto, está a ser criado há cerca de 10 anos, ou seja, eles tiveram esta ideia há 10 anos e, portanto, estão a desenvolver a tecnologia há cerca de 10 anos e tomaram uma decisão que foi, vamos usar este material. E provavelmente há 10 anos eles pensaram, olha, este material está a haver algumas utilizações, principalmente no mercado de carros elétricos, para as baterias, portanto, provavelmente daqui a 10 anos isto vai ser muito mais barato. Só que o que aconteceu foi que não houve assim tanto investimento neste material e em toda a tecnologia necessária para este material e, portanto, eles já tinham tomado essa decisão, provavelmente, e tiveram de ficar com ela. Agora, há duas vias aqui para tornar isto um bocadinho mais barato, pelo menos da parte da construção dos materiais, que é, ou tornam o material mais barato, portanto os processos acabam por melhorar e até fica expert neste material e torna o material mais barato para as outras indústrias todas, ou vai ter de esperar
que mais indústrias comecem a utilizar este material para, lá está, desenvolver os processos e torná-lo cada vez mais barato, ou então, eu disse duas, mas há uma terceira, é mudarem de material. Não sei que outras opções é que há, por acaso não consegui encontrar informação sobre isso, mas provavelmente haverá outras opções, ou pelo menos opções que façam um compromisso entre o custo e a qualidade e a possibilidade de fazer este tipo de projeções. Mas pronto, voltando à tecnologia, como é que funciona? Então temos os projetores, eles enviam a luz para as lentes, aquilo tem 5 câmaras à volta dos óculos para posicionar a pessoa na sala ou no sítio onde está, e são óculos de realidade aumentada. Também tem lentes, também tem câmaras para dentro dos olhos para fazer eye tracking, porque o rato, digamos assim, o cursor são os olhos, ou seja, se eu estiver a apontar para um menu, esse menu é highlighted e eu depois com o clique dos dedos seleciono esse menu. Portanto, em termos de câmaras e tecnologia é isto. Isto é realidade aumentada porque enquanto que num Vision Pro ou mesmo nos Quests, o que está a acontecer é as câmaras que estão por fora dos óculos estão a gravar e estão a emitir essa gravação para dentro dos ecrãs que estão nos olhos das pessoas. Aqui não, nós estamos a ver o mundo real através de uma lente, não é? Portanto, de um material que é transparente, e o que está a acontecer é que as projeções estão a ser colocadas em cima do mundo real. E isto traz aqui alguns desafios e se calhar algumas vantagens, porque já ouvi as duas versões nas reviews que fui vendo. A primeira é que, sendo uma projeção sobre o mundo real em que o background, ou seja, aquilo não é uma gravação, a resolução é muito mais baixa do que, por exemplo, num Vision Pro, que é tipo 8K ou uma coisa assim em cada olho. Neste caso a projeção é muito mais baixa, mas por outro lado a projeção do que se vê, ou seja, do que está atrás das coisas que aparecem, né, das imagens, das janelas, de ecrãs e etc., tem uma resolução igual à do olho humano, porque estamos literalmente a ver através de um vidro e não estamos a ver um vídeo que é gravado e depois reproduzido em direção aos nossos olhos. Portanto, temos aqui esta dicotomia, e depois também já ouvi as duas versões em relação à resolução das imagens, que é, como este tem resolução mais baixa e há pessoas que não gostam e gostam de ver, por exemplo, querem ver um vídeo, querem ter a resolução muito mais alta, mas há pessoas que, pelo facto de o contraste entre a realidade verdadeira, que é o que está atrás do vidro, e os hologramas ser tão grande e perceber-se que é um ecrã, como por exemplo um ecrã de um telemóvel que não tem 8K de resolução, torna-se mais natural e torna-se menos cansativo até para quem está a ver, porque não está a olhar para ecrãs durante horas e horas seguidas. Pronto, mas isto também traz outros desafios em termos de tecnologia, e para isso eles fizeram 10 chips completamente custom, a Meta, para conseguirem processar toda a informação que estas câmaras todas estão a introduzir. Isto porquê? Porque fazer realidade aumentada é muito mais complicado do que fazer realidade virtual, porque realidade virtual há uma câmara que está a captar o exterior e depois essa imagem de vídeo é processada e é adicionada por cima dessa imagem as janelas, vamos dizer que estamos a ver um filme, a janela do filme, e portanto é muito mais fácil de controlar a posição dessa janela face ao resto do vídeo, porque é um vídeo, ou seja, aquilo está a ser 100% processado, todos os pixels que estamos a ver são um vídeo e eu consigo colocar ao nível do pixel a janela naquele sítio, enquanto que aqui não, elas têm de estar efetivamente por cima da realidade e portanto acaba por ser muito mais difícil, acaba por ser muito mais por referenciação espacial e tentar arranjar alguns pontos de referência na imagem e utilizar isso para manter as janelas. E portanto tiveram de criar muita tecnologia custom, isto depois também ajuda ao custo. Isto foi desenvolvido pelo departamento que é o Reality Labs da Meta, que gasta tipo 16 mil milhões de dólares por ano sem qualquer retorno, e eles já andam nisto há uns aninhos. Aliás, o ano passado perderam mesmo 16 mil milhões, este ano estão on track para perder igual. Estes óculos não vão ser vendidos, portanto não vai haver revenue novo, tem um bocadito de revenue dos Quest, mas basicamente é uma máquina de perder dinheiro, e o Mark Zuckerberg pode-se dar ao luxo disso porque o resto da empresa dá muito dinheiro, mas já vou falar sobre isso. Entretanto, mais outras coisas engraçadas só sobre os óculos o material, os óculos são de magnésio, que é para serem mais leves, e para além disso aquilo é um bom condutor de calor, o que faz com que não se sinta
tanto o calor nos óculos, ou seja, o calor acaba por se dissipar mais facilmente, porque na verdade temos computação e projetores e LEDs e etc. na cabeça, e aquilo pode aquecer, e não é isso. Acho que eles não querem que se torne desconfortável por causa disso. Mais uma vez, nas reviews a malta diz que aquilo é bastante confortável, também usaram só durante se calhar 1 ou 2 horas no máximo, e para esse tempo as pessoas disseram que foi bastante confortável, mas a grande, digamos, vantagem aqui é mesmo o facto de serem uns óculos normais e poderem funcionar como uns óculos normais. Isto parece um bocadinho estúpido que eu estou a dizer, que eles estão a mostrar imensa tecnologia. Não, mas o facto de poderem ser uns óculos normais, ou seja, eu posso usar aquilo durante o dia todo e só quando quero ou quando preciso é que coloco a informação no meu field of view, é que torna isto super interessante, porque eu não estou com aqueles óculos gigantes do Vision Pro e etc. Pronto, eu comparei aqui muito os dois, mas eu acho que algumas das comparações são justas, outras nem tanto. Mas vamos fazer aqui uma pausa e já voltamos para falar mais sobre isto. Em termos de estratégia, nós temos aqui estes dois players, a Meta e a Apple, não é? Qual é que é a estratégia da Meta ao apresentar estes óculos tão cedo? Primeiro, a Apple não faz isso. A Apple só apresenta produtos que vai vender, nunca apresentou um protótipo, não é? Ou seja, dá-se a possibilidade de existirem uns óculos exatamente iguais a estes, algures num laboratório da Apple, que ninguém sabe ainda, porque eles ainda estão a desenvolver a tecnologia e só vão apresentar quando a forem vender. Mas a Meta tem várias razões para tornar isto mais público e até mostrar que está a fazer esta tecnologia. A primeira foi aquela que eu falei, portanto, eles estão a gastar muito dinheiro, isto tem de mostrar resultados. E quando eles conseguiram pôr isto a funcionar, de certeza que deve ter sido uma festa, porque os investidores, os shareholders e mesmo o board e etc., justificar gastar tanto dinheiro e depois não ter resultados. Portanto, isto pode ter sido uma maneira deles ganharem mais algum tempo e justificarem gastar ainda mais dinheiro a investir nesta tecnologia. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que mostra também que se calhar estão à frente da Apple e, portanto, mostra, eles é que estão a inovar. A Apple até tem falado muito, os iPhones são sempre todos iguais, não sei o quê, mesmo o Vision Pro foi mixed, porque tinha muita inovação, tinha muita qualidade, mas também tinha um preço muito alto e, portanto, ficou ali um bocadinho numa opinião mixed, mas em termos de estratégia faz sentido a Meta mostrar que está a desenvolver tecnologias novas. E depois há uma terceira, que é a Meta tentar fazer um push, portanto tentar agressivamente implementar ou fazer com que se adote uma plataforma nova de computação. Portanto, nós vimos que os computadores há muitos anos eram salas gigantes onde as pessoas punham cartões furados para fazer contas. Depois, entretanto, computadores pessoais, advento da internet, computação cloud, ou seja, deslocalizada, eu não preciso ter toda a potência no meu computador. Depois passa para computação mobile e em cada uma destas revoluções, digamos assim, que não foram bem, acabam por ser mais ou menos lentas, cada uma destas revoluções houve vencedores, ou seja, por exemplo, na computação normal dos computadores portáteis, foi a Microsoft que ganhou com o sistema operativo do Windows. Foram eles que basicamente espalharam e foram os mass market leaders, ainda devem ser, da computação normal. Em termos de mobile foi a Apple e a Google, ou seja, temos o iOS e o Android que acabam por estabelecer as regras de como é que se funciona na computação. E a Meta sempre foi sempre se teve de apoiar destas plataformas, ou seja, eles nunca conseguiram definir a sua plataforma. Eles tentaram com alguns gadgets, mas nunca funcionou muito bem. E, portanto, eles começaram em web, ou seja, estavam dependentes do que as plataformas dos computadores decidiam. Depois passaram para mobile e ainda levaram com mais regras apertadas, principalmente agora. Ainda há 2 sistemas operativos, quem tem iPhone de certeza que vai perceber o que eu estou a falar, que é e acho que o Android agora também tem algo do género, que é eu quando instalo uma aplicação nova tenho logo uma opção a dizer pedir a aplicação para não capturar os meus dados, e isso foi um rombo gigantesco para a Meta, porque, por exemplo, eu usava o Instagram comunicava com o meu browser, comunicava com uma aplicação qualquer de desporto, comunicava com não sei o quê, e conseguia extrair imensos dados e conhecer-me muito melhor e servir-me publicidade muito mais targetizada, porque tinha muito mais informação sobre mim. A partir do momento em que eu digo, não, esta aplicação não vai comunicar com outras, ou seja, a partir do momento em que a Apple me dá essa autorização, eles perdem
a vantagem de conseguirem ter essa informação cada vez mais targetizada. E, portanto, eles de plataforma a plataforma têm vindo a sofrer as regras e as vontades destas plataformas. E eu acho que eles querem agora, com estes óculos e com estes dispositivos assim, criar uma nova plataforma. Ele acha mesmo, e ele disse isto em várias entrevistas, que isto vai substituir o smartphone. Eu tenho algumas dúvidas, pelo menos numa primeira instância destes dispositivos, até porque, ainda falta muito tempo para dispositivos como os Orion chegarem à mão das pessoas e chegarem à mão de muitas pessoas, portanto, isso ainda faltam muitos anos, e para além disso, eu acho que ainda há muitas dificuldades de input e de interação com estes dispositivos que não há com o smartphone, e que o smartphone funciona perfeitamente e as pessoas estão habituadas a este formato. Nomeadamente, o input de informação textual, ou seja, o que é que isto significa? Estes óculos, por acaso, ele até comentou isso, eles achavam que iam conseguir ter este produto feito antes de terem breakthroughs em AI, ou seja, iam conseguir ter um produto que fizesse realidade aumentada e etc, antes de terem os modelos, as LLMs que agora toda a gente fala, toda a gente conhece. E não aconteceu assim, não é? As LLMs foram anteriores, 2022 mais ou menos, ou pelo menos foi aí que começaram a ser mais populares, e este produto só foi apresentado em 2024 e nem sequer está pronto para ser vendido. E portanto, o AI acabou por ajudar imenso no input de informação para estes óculos, nomeadamente através de text-to-speech e de interação a falar com os óculos e etc. O que eu acho é que ainda há muitos desafios a serem contornados aqui. Acho que um óbvio, e nós que somos portugueses, falamos português europeu, português de Portugal e não português do Brasil, temos aqui logo um desafio, que é a nossa língua é uma língua com poucos recursos digitais neste caso, com pouco investimento porque também há poucos falantes, e portanto estes dispositivos provavelmente quando incluem o inglês, o português aliás, vão incluir o português do Brasil antes de incluírem o português de Portugal, e portanto a nossa interação com estes dispositivos vai ser numa língua que não é 100% a nossa língua materna ou a língua que falamos todos os dias, e também estarmos na rua a falar em inglês para os óculos e depois estarmos a falar com as pessoas à nossa volta em português, acaba por ser um bocadinho estranho, e eu acho que é por causa disso, pelo menos à minha volta, que muita gente não usa a Siri, porque a Siri não tem português de Portugal, funciona muito bem com o inglês, mas as pessoas não vão estar a falar inglês sozinhas no meio da rua. Acho que isso ainda é uma barreira que pode existir e que pode matar um bocadinho estes dispositivos, pelo menos em mercados que não falem inglês ou que não sejam aquelas línguas e que justifiquem investimentos grandes. Eu acho que só à parte, nesta questão, eu acho que os jornais, por exemplo, podem ter um papel super relevante, porque os jornais devem ser das instituições ou das organizações num país que escreve mais e, portanto, que tem mais recurso a texto numa língua específica, e agora os jornais começam a investir muito em podcasts estes também em português, estou a falar em português, mas noutra língua qualquer, ou seja, jornais que tenham podcast têm muitas horas de conversa e provavelmente até podem ter transcrições dessas horas de conversa, e podem ter um papel super fundamental para serem dadores ou vendedores, até mais do que dadores, de dados para estas empresas gigantes, apesar de se calhar não quererem ficar reféns delas, mas podem ter um papel central em produzir dados de qualidade para treinar estes modelos. Isto leva a uma outra questão também, ainda aqui no input, que é escrever é muito rápido, falar também, mas ouvir não. Ou seja, as pessoas preferem às vezes ler uma mensagem do que ouvir um áudio do WhatsApp de 2 ou 3 minutos que alguém tem para contar. Foi mais fácil para a pessoa que o gravou, mas é muito mais difícil para a pessoa que o leu. E portanto, se estas tecnologias não funcionarem bem de speech to text, text to speech, existe aqui um gap de comunicação com a informação que não existe com os telemóveis, porque eu consigo escrever com o teclado, editar acaba por ser um bocadinho mais chato. Principalmente, lá está, se houver estas dificuldades de línguas e de línguas com poucos recursos, porque os modelos vão ser muito mais fracos e muito menos precisos e com resultados muito piores. Portanto, voltando àquele argumento de a Meta quer tornar isto a próxima plataforma de computação,
Eu acho que, para além destes desafios todos, existe também um desafio adicional, que é, isto funciona muito bem, ou eu vejo isto a funcionar, isto aqui já é a opinião pessoal, eu vejo isto a funcionar como um wearable, tal como temos um relógio, que vai complementar o telemóvel. Ou seja, aquele puck, ou aquele powerbank, ou o que lhe quiserem chamar, que a Meta tem para... onde ocorrem a computação dos óculos, pode perfeitamente ser um telemóvel, não é? Nós já andamos com o telemóvel no bolso, o telemóvel tem imensa capacidade, estão cada vez mais potentes, com chips super potentes, e portanto, se eles mostraram que é possível ter uns óculos com uma latência mínima, mesmo em realidade aumentada, que isso seria muito mais notável do que em realidade virtual, e é possível ter essa computação a ser feita por Wi-Fi, esse computador de bolso podia perfeitamente ser um telemóvel. Quem é que tem telemóveis? Ou quem é que tem estes dispositivos? Apple e Google. E portanto eu acho que quando estas empresas entrarem neste mercado, acho que ainda vão ter e se entrarem nesta ótica, acho que ainda vão ter uma capacidade melhor e maior de tornarem os seus ecossistemas cada vez mais valiosos, e a Meta continua a ficar para trás. Porque é que os Ray-Ban Meta têm muito potencial, mas não têm o potencial todo? Porque a interação entre os óculos e o telemóvel é via uma aplicação, e estão limitados àquilo que a Apple e a Google lhes permitem fazer como aplicações dentro de um sistema operativo que eles não controlam. Se houver ligação ao sistema operativo, ao conhecimento total dos contactos, das fotografias, das notas, das próprias aplicações que o telemóvel tem, isso tudo controlado ou interagido, não é bem esta palavra, mas com uns óculos, com um wearable, eu acho que ainda vai ser muito mais forte, e pode ser uma transição, aliás, muito mais calma, muito mais, que faça muito mais sentido do que agora de repente vamos andar todos com óculos e sem telemóvel nos bolsos, porque acho que isso não vai acontecer, não é? Principalmente a estes valores. Ou seja, há aqui um desafio muito grande de eles estarem a tentar fazer push desta tecnologia como nova plataforma de computação, e isto é o iPhone moment da Meta, mas por outro lado, acho que as empresas que já têm os smartphones e já têm essas plataformas estão ainda melhor posicionadas, porque isto fica tudo melhor se estes dispositivos comunicarem uns com os outros. E efetivamente o smartphone é um dispositivo fantástico, no sentido em que tem imenso poder de computação, tem um ecrã, tem input e output fácil, é um dispositivo que as pessoas estão habituadas há mais de uma década a interagir com ele, e portanto vai ser muito difícil quebrar este paradigma. Agora, uma comparação um bocadinho mais direta entre a Apple e a Meta, e no sentido das estratégias desta tecnologia nova. Portanto, a Apple, temos o Vision Pro, que custa 4.000 ou 5.000 euros aqui na Europa, não está disponível em todos os países. Isto foi muito provavelmente, a estratégia foi, vamos lançar uma versão 1 que já está pronta, portanto a tecnologia funciona super bem, mas isto até vai ser mais para quem quer ser desenvolvedor, quem quer desenvolver para esta nova plataforma, ter uma primeira versão. E eu acho que a Meta não vai nesse sentido. Portanto, eles mostraram isto, mas não vão disponibilizar isto para os revendedores. Para além disso, a Apple, mesmo que chegue atrasada a esta tecnologia, tem uma vantagem muito grande, que é, a Apple é uma empresa de hardware, é uma empresa que produz produtos e produz e distribui produtos. A Meta nem tanto, tem agora aqui um bocadinho com os Quest e com os Ray-Ban Meta, se bem que os Ray-Ban não são bem produzidos por eles, é a parceria com a Essilor Luxottica, que é a marca que faz, a empresa-mãe que detém a Ray-Ban, e que a Meta detém um bocadinho dessa empresa-mãe, mas todas estas simbioses de cadeia de abastecimento, de já terem milhares de lojas espalhadas pelo mundo todo, onde as pessoas podem experimentar os produtos e não estão dependentes de distribuidores terceiros, que se calhar não têm tanto interesse em vender aquele produto porque podem não ter uma margem tão interessante ou qualquer coisa do género. Portanto, existem aqui alguns pontos em termos estratégicos e de negócio em que a Apple pode estar bastante à frente quando um dia apresentar uma tecnologia deste género. E pronto, isto vai de encontrar aquilo que eu tinha dito, que era, pronto, a Meta agora se calhar, a estratégia foi, vamos mostrar o que temos, pá, isto está a funcionar, vamos mostrar o que temos, vamos pôr muita gente a falar sobre isto, e eles fizeram, o Mark Zuckerberg deu
pelo menos umas 5 ou 6 entrevistas com podcasts e jornais e pá, youtubers e etc, malta conhecida, e eu acho que tem a ver com essa estratégia de vamos pôr o pessoal todo a achar que isto é incrível, inacreditável, e funciona, aquilo não é vaporware, mas não está à venda, portanto ainda está muito longe de ser um produto de consumo. Mas sim, eu acho que a estratégia foi essa, vamos criar hype, vamos pôr as pessoas a falar sobre isto é que é inovação, é para aqui que o futuro vai, e isto faz as outras empresas à volta, a Google, a Apple, a Microsoft, parecerem atrasadas, porque ainda não lançaram um produto deste género, nem sequer mostraram, nem sequer falaram sobre isto, e portanto, vamos ver como é que isto, para onde é que isto vai. Há mais uma coisa que eu também queria dizer, que era... O Mark Zuckerberg tem um take interessante numa das entrevistas, que é, ele diz que estes óculos mais leves, mais parecidos com óculos normais, e vocês depois vejam as imagens dos óculos, vou deixar em uns vídeos, vão ser como smartphones, né? E os dispositivos mais capazes, maiores, com realidade virtual, como por exemplo o Vision Pro ou o Quest Pro, vão ser os computadores do futuro. Ou seja, nós agora também no nosso dia-a-dia usamos vários dispositivos, usamos telemóveis, usamos tablets, computadores, cada um tem as suas funções, e continuamos a trabalhar em computadores, não trabalhamos só no telemóvel porque eles estão desenhados para estas funções específicas, e o que ele diz é que provavelmente isso vai acontecer também neste novo advento de realidade virtual, realidade aumentada, em que estes óculos mais simples vão ser os nossos telemóveis para uso diário e consecutivo, portanto estarem sempre na nossa casa, na nossa cara, como os telemóveis estão sempre nos nossos bolsos, e os outros dispositivos mais capazes, onde podemos pôr mais tecnologia, mais pesada, para ser utilizada em casa, no sofá ou assim, podem ser os computadores para tarefas mais complicadas. Ele também disse outra coisa interessante, pá, eu estou-me aqui a lembrar das coisas, desculpem não estar muito ligado, mas disse outra coisa interessante, que é, ele defende que esta plataforma vai ser a nova plataforma porque ele diz que os óculos, o objeto óculos, está numa posição perfeita para ter a interação com os modelos de AI e, portanto, para permitir que vejam aquilo que nós estamos a ver e que ouçam aquilo que nós estamos a ouvir e que consigam comunicar connosco de forma super fácil. Portanto, são coisas que estão sempre na nossa cara, na cara, não precisamos tirar para comunicar, não precisamos carregar num botão, ou seja, estão lá à espera da interação. Os inputs são exatamente do mesmo ângulo e perspectiva que nós temos, tanto visual como auditivo, e isto para comunicar com os modelos AI, ou seja, para ter quase um assistente 24/7 sempre ali a ajudar-nos a ir a viajar a nossa vida de maneira mais fácil. Ele diz que é o formato perfeito e é por causa disto que ele acha que isto vai ser a nova plataforma. A minha opinião é que acho que vai ter muitos desafios de input, mas pronto, vamos ver para onde é que isto vai. Acho que do Projeto Orion, acho que era tudo o que tinha para dizer. Também, se me lembrar de mais alguma coisa, tenho mais episódios para dizer. E vamos agora aqui a mais uma outra mais pequenina. Aliás, antes de irmos a mais uma outra, estava aqui a ver as notas que tinha. Na mesma semana que a Meta mostra estes óculos, não foi na mesma semana, mas mais ou menos na mesma altura, o Snap, que cá em Portugal não se usa tanto, pelo menos na minha geração, eles também têm uns spectacles, portanto uns óculos deste género. E eles apresentaram esses óculos e têm uma estratégia completamente diferente. Primeiro, a tecnologia é muito mais fraca, digamos assim, não usa estes materiais super caros, o ângulo de visão é 30 graus em vez de serem 70 graus, portanto, ou 30 ou 40, mas os da Meta têm praticamente o dobro de visão, ou seja, onde podem aparecer coisas. E depois, a estratégia deles é permitir que isto seja um dev kit, em que os developers que querem desenvolver para esta plataforma paguem $99 por mês, têm de pagar pelo menos um ano, ou seja, são mais ou menos $1.200, e têm acesso aos óculos durante aquele ano. Depois têm de os devolver no final, se não quiserem ficar com eles. Se quiserem ficar, têm de continuar a pagar a mensalidade, mas a lógica é, tomem uma V1, uma versão 1, para desenvolverem para esta plataforma, para depois nós, quando lançarmos a plataforma, os óculos a sério, para toda a gente, já termos aplicações, já termos, não sei, filtros de Snap, whatever, eles queiram meter lá dentro, mas os óculos são muito mais feios,
também vou deixar imagens para vocês verem, e acho que não vão fazer tanta... a tecnologia não é tão appealing, apesar de estarem mais próximos de serem um produto de venda do que os Orion, em que o Zuckerberg quer descer aquilo para pelo menos o preço de um high-end computer, ou seja, sei lá, uns 3, 4 mil euros, mas ainda falta muito porque só o custo é mais do dobro disso. Isto é tudo muito engraçado, e é muito engraçado comparar isto com os Google Lens que existiam há 15 anos, ou mais até, em que aquilo no fundo era um heads-up display, que basicamente era uma projeçãozinha que estava estática no nosso campo de visão, ou seja, não estava estática face à realidade, não era realidade aumentada, era uma coisinha que estava sempre, por exemplo, no canto superior do nosso olho. Se nós virássemos a cara, ele vinha connosco. E acaba por ser aqui os vários passos de evolução da realidade aumentada. Passou desse heads-up display para realidade virtual, em que temos vídeo e o vídeo é processado e depois é enviado para os nossos olhos, e agora temos realidade aumentada, que acho que é o ex-libris disto, que no fundo é interagir diretamente com a realidade e pôr as coisas por cima dos instrumentos, e quando eu viro a cara e volto a virar para o mesmo sítio, a janela está por cima da televisão onde eu tinha deixado, por exemplo. Agora sim, umas mais curtinhas, muito curtinhas mesmo. Já que o episódio foi todo sobre a Meta, vamos falar sobre mais uma notícia. Eles ontem foram multados em cerca de 91 milhões de euros por causa de um processo que foi aberto há 5 anos, por eles guardarem passwords. Isto foi eu disse euros porque foi a empresa irlandesa que pagou a multa, porque a multa foi pela União Europeia, por eles guardarem as passwords dos cidadãos europeus que usam as suas plataformas em texto e não serem encriptadas. Pronto. Foram eles que notificaram as autoridades, entretanto o processo avançou e etc, e agora acabaram por ser multadas. A quantidade de multas que estas empresas levam e os valores são completamente assustadores face à receita que eles têm de ter para as pagar. Entretanto, também ainda sobre a AI, etc. Na Califórnia havia uma safety bill, portanto, no fundo, umas regras que poderiam vir a ser lei, já estou aqui a dar spoiler, que estavam a ser desenvolvidas para proteger as pessoas dos perigos de desenvolvimento destes modelos cada vez mais capazes de inteligência artificial, mas ela foi vetada pelo governador da Califórnia, que é o Gavin Newsom, porque ele disse que as regras estavam muito focadas no tamanho dos modelos e não no seu impacto. Ou seja, isto basicamente dizia que modelos que tinham novas capacidades tinham de ser monitorizados, modelos que custavam mais de 100 milhões a serem desenvolvidos ou que requeriam um X número uma X capacidade de computação também tinham de ser safety tested, mas não é bem este o objetivo é mais mostrar que as capacidades estão a ser contained de forma segura. Claro que houve, antes deste veto, houve as partes que estavam interessadas, não é? Facebook, ou seja, Meta neste caso, OpenAI, e outras empresas que desenvolvem modelos de AI estavam contra este veto, porque ia ter mais custos, de certeza, em termos de segurança, e iam, de certa forma, limitar o desenvolvimento que eles iam fazer, ou iam ter até mais atenção a algumas coisas que se calhar neste momento não têm. Mas depois outras partes também que estavam mais interessadas, como estas organizações de defesa de consumidores e etc, que dizem que estes modelos têm muitas capacidades que podem ser perigosas. O Elon Musk, por exemplo, que tem uma empresa de AI que é a XAI, está a favor desta safety bill. Isto já era público, já há algum tempo ele até tinha escrito uma carta para as empresas pararem de desenvolver até termos legislação para depois começarem a desenvolver outra vez. E a Anthropic também estava a favor de termos uma safety, porque faz muito parte do core deles, da maneira como eles desenvolvem estas tecnologias. E pronto, foi este o episódio. Espero que tenham gostado. Houve uma coisinha só última que eu me lembrei agora quando estava a ler estas notícias, que é
há bocado eu estava a falar que a Apple tinha um edge em termos de supply chain e de distribuir estas tecnologias, e quem tem a distribuição normalmente ganha, mas eles estão muito atrás, ou pelo menos parecem estar muito atrás em termos de inteligência artificial, e portanto a vantagem da Meta pode ser exatamente essa face a um dia a Apple ter uma tecnologia deste género com modelos de inteligência artificial. Mas pronto, fica só este ponto. Já sabem, se gostaram do episódio, partilhem, façam isto chegar a mais pessoas, não se esqueçam de subscrever se estiverem a ouvir e deixar aí os ratings, e se quiserem apoiar ainda mais, considerem deixar aí uma doação, e vemo-nos para a semana.